No próximo capítulo de Amor Sem Fim, o episódio se inicia com Nihan seguindo Kemal discretamente em um táxi. Enquanto isso, Kemal e Zerri dirigem-se até a casa do médico que havia assinado a certidão de óbito de Mojan. Ao chegarem ao local, entram com cautela e Nihan, ainda no táxi, observa tudo de longe. O taxista, incomodado com a espera, avisa que desligaria o taxímetro, mas ainda cobraria pela corrida e Nihan, sem contestar, paga o valor integral e permanece no local. Dentro da casa escura, Kemal e Zerri utilizam a lanterna para procurar documentos importantes, enquanto Nihan aguarda do lado de fora, atenta a qualquer movimentação. Em outro ponto, Zeynep anda pela casa quando é surpreendida por Vildan, que a segura com firmeza e a confronta, suspeitando de suas verdadeiras intenções e acusando-a de estar ali para encontrar alguém, deixando claro que estava vigiando cada passo da jovem. Neste momento, Onder surge e diz que precisa conversar com Vildan, permitindo que Zeynep se afaste. Sozinha, Zeynep se questiona sobre o que fazer. Onder então confronta Vildan com firmeza, dizendo que o plano de tomar a casa de Leila fracassou e agora Galip era o novo proprietário. Ele afirma que Vildan merece tudo o que está passando nas mãos de Leila e expressa seu desprezo pela mulher que ela se tornou, chamando-a de uma cópia barata da antiga Vildan. Onder continua, dizendo que a casa era o único bem que ainda possuíam e que ela entregou tudo para Galip por pura imprudência. Reforça ainda que Nihan sente vergonha dela, e ele próprio começa a sentir o mesmo, encerrando a conversa com frieza. De volta à casa do médico, Nihan continua do lado de fora, até que o verdadeiro dono da casa chega de carro. Ela rapidamente envia uma mensagem a Kemal, avisando sobre a chegada do homem. Kemal se surpreende e, com urgência, lê uma nova mensagem. Ela o alertava para se esconder, pois o dono já havia entrado. O homem entra, acende as luzes e encontra Kemal e Zerri. Sentado, Kemal observa enquanto Zerri se mantém de pé junto à lareira. O homem exige saber quem são e o que querem, mas Zerri responde que o mais importante é que ele irá cooperar, caso contrário, seria obrigado à força. O médico tenta reagir, pegando um pedaço de madeira, mas Kemal o enfrenta diretamente e começa a fazer perguntas sobre o falso atestado de óbito de Mojan, datado de 25 anos atrás. O médico nega saber algo, mas Kemal revela que Mojan está viva e exige saber por que ela tentou se matar. Insiste que o homem lhe diga a verdade e afirma que tem interesse nos segredos escondidos ali, prometendo usá-los. Pressionado, o médico admite que precisa de tempo, mas Kemal diz que já imagina quantos outros crimes ele cometeu de forma semelhante. Por fim, o homem entrega uma pasta com documentos, e Kemal encontra o nome de uma mulher, Semran. Outros 2 homens da equipe de Kemal chegam e ficam com o médico, enquanto Kemal e Zerri saem. Zerri pergunta o que fariam com os envolvidos, e Kemal responde que os entregariam à justiça. Em seguida, Zerri questiona qual seria o próximo passo, e Kemal diz que agora precisavam encontrar Semran, pois tanto o médico quanto o fiscal haviam sido subornados, restando apenas essa mulher como fonte de informação. Admite que estava preocupado, pois não sabia por quanto tempo poderiam manter os homens escondidos. Nesse momento, Nihan, como de costume, aparece de surpresa e questiona Kemal e Zerri, perguntando se haviam conseguido mantê-los sob controle. Kemal reage com espanto e quer saber o motivo de ela estar ali, mas Nihan responde que não estava o perseguindo. Ela reforça que o salvou de uma enrascada, e Kemal reconhece que ela o ajudou. Nihan, então, cobra explicações, lembrando de que ele havia prometido parar de investigar o caso de seu irmão. Kemal nega que esteja investigando Ozan e questiona que áudio seria esse que ela menciona. Nihan revela que Tanner, antes de morrer, havia dito possuir um áudio comprometedor, cujo paradeiro apenas ele conhecia. Eles seguem juntos para um local mais reservado, onde tomam chá. Kemal, ainda intrigado, pergunta se Tanner deixou alguma pista sobre onde estaria esse áudio, mas Nihan admite que talvez ele estivesse apenas blefando. Kemal discorda, dizendo que não era típico de Tanner fazer isso, e levanta a hipótese de o áudio estar em algum lugar próximo a ele. Nihan então o confronta, perguntando por que ele está tão preocupado com isso, se já havia denunciado o caso, e conclui que ele apenas queria mantê-la afastada. Kemal admite que toda vez que se aproximam, parece que se afastam da realidade, e Nihan ironiza dizendo que a realidade seria alérgica a ela. Kemal confirma com bom humor e Nihan afirma que ele terá de se acostumar, pois começaram aquilo juntos e juntos terminariam. Kemal a observa em silêncio, e ela pergunta por que ele a olhava daquele jeito.
Ele desconversa e Nihan aproveita o momento para reforçar o pacto entre eles. Ela lhe contou tudo e agora exige saber o que ele está realmente procurando. Kemal então revela que gostaria que Tariq não tivesse confessado a verdade, pois assim ele ainda teria uma dúvida que o permitiria tentar protegê-lo. Nihan o tranquiliza, dizendo que ele fez a coisa certa, algo que nem ela nem sua família haviam conseguido fazer por Ozan. Kemal admite a dificuldade de sua decisão, e Nihan segura sua mão solidária. Kemal reconhece que ela agora o compreende de verdade, mas Nihan diz que sempre o entendeu, embora a vida insistisse em testá-los através da mesma pessoa. Ainda assim, graças a Kemal, ela acredita ter uma nova chance, e pede para não ser deixada de fora. Ela pergunta o que ele está tentando descobrir sobre os homens envolvidos. E Kemal revela que seu objetivo é encontrar o ponto fraco de Emir, acreditando que esse ponto é a mãe suicida dele. Nihan, surpresa, pede mais informações, mas Kemal hesita, querendo protegê-la. No entanto, ela insiste, lembrando que é a pessoa mais próxima de Emir e pode ser útil. Ele então pergunta por que o caso da mãe de Emir foi tratado como segredo, e Nihan se recorda de uma conversa com Emir, revelando que a mulher tentou se matar e que o pai de Emir abafou o caso para proteger a reputação da família. Kemal desconfia que algo mais esteja oculto, algo que nem Emir saiba. Ele pergunta se Nihan conhece alguém chamada Semran, e novamente ela se lembra de uma conversa em que Emir mencionava essa mulher como assistente da mãe dele. Uma figura próxima. Kemal conclui que ela deve saber de toda a verdade. Quando Nihan pergunta qual era a dúvida dele, Kemal responde que tem certeza de que a família de Emir guarda um segredo importante. Ela quer saber se ele já sabe onde está Semran, e ele responde que Zerri está tentando encontrá-la. Nihan pede que ele a informe assim que tiver novidades, pois não queria precisar segui-lo novamente. O ambiente entre os dois relaxa, e ela comenta com humor que só receberam chá e nenhum doce, dizendo que queria algo para comer. Kemal questiona se ela comeria doce novamente e Nihan, já irritada, responde que sim, pois sempre come doces quando está com raiva, e que isso lhe faz muito bem. Kemal, vendo o estado dela, apenas pede calma. Nihan, sorrindo, comentou que era melhor comer doces do que falar besteiras, e logo os doces pareciam sorrir junto com ela. Em seguida, disse que precisava ir embora e pediu a Maldiz que não deixasse Emir nem o pai dela desconfiarem de nada, pois ela seguiria com Zé Rico. Diante da pressa, ela apenas concordou quando ele lhe disse para ir logo, sem fazer mais perguntas. Ao se aproximar de Kemal, foi questionada por Zerri sobre o paradeiro do chefe, mas respondeu, aos gritos, que não fazia ideia. A reação ríspida fez Zerri repreendê-la por seu tom de voz, e ela, sentida, o lembrou do laço que os unia, eram como os 3 mosqueteiros. Todos por um. Disse que ele precisava contar tudo o que Kemal fazia. Zerri, no entanto, recusou-se a colaborar, e ela apenas afirmou que tinha tentado. Pouco depois, Kemal apareceu trazendo uma sacola de doces para Nihan, dizendo que agora ela estava armada e podia se sentir mais tranquila. Ela pediu que os seguranças chamassem um táxi, e antes de sair, fez questão de reforçar que queria ser mantida informada sobre tudo, garantindo que não quebraria o acordo entre eles. Nihan se despediu. Quando já estava saindo, foi chamada por Kemal, que apenas lhe desejou boa noite. Os dois trocaram olhares por alguns segundos, e então ela seguiu seu caminho. Zerri, observando, perguntou a Kemal se ele havia contado tudo a Nihan. Zeynep foi até a casa de Kemal, mas encontrou tudo escuro e sem ninguém. De volta ao seu caminho, percebeu que Leila chegava de táxi, enquanto Onder passava por ali. Os dois começaram a conversar, enquanto Zeynep observava de longe. Leila comentou sobre o dia difícil, e Onder confirmou que na empresa era sempre uma luta diária, mas ela logo retrucou dizendo que já estava acostumada, pois havia conhecido pessoas piores. Onder então confessou que viverá com alguém que a feriu e que carregava essa culpa consigo. Leila não quis ouvir mais, dizendo que ele estava fazendo drama, e ele reconheceu que talvez fosse apenas para que ela sentisse pena. Ela zombou, dizendo que isso era impossível. Onder insistiu, afirmando que desde que ela se foi, nada mudou, e que ela o deixou apático e sem esperança. Leila ironizou, notando que pelo menos o vocabulário dele havia melhorado. Ele pediu desculpas e se despediu, enquanto Zeynep continuava observando. No quarto, Nihan se distraía com os doces que comprará, entregando-se ao pequeno prazer que aquilo lhe proporcionava quando Emir entrou, fazendo um comentário sarcástico sobre o banquete improvisado e querendo saber se ela havia comprado tudo do mesmo vendedor. Ela rebateu com frieza, afirmando que ele não entenderia, já que só sabia manipular as pessoas.
Emir tentou reverter a situação mencionando suas doações a instituições, mas Nihan o cortou, mudando de assunto ao dizer que queria doar uma de suas pinturas ao centro de idosos, perguntando se ele a ajudaria. Emir ironizou a ideia, desprezando a iniciativa, o que levou Nihan a acusá-lo de ser o tipo de homem que tranca a própria mãe. Emir defendeu-se, dizendo que não a abandonara, e sim que ela é quem os havia deixado. Nihan o confrontou com mais dureza, insinuando que ele a punia com o isolamento e só a visitava eventualmente. Emir, tentando manter a autoridade, selou o confronto com um beijo, dizendo confiar que Nihan não faria o mesmo com os filhos deles, e que era por isso que ainda suportava tudo aquilo. Enquanto isso, na casa de Hassim, ele dizia estar melhor de saúde, mas com algo ainda o incomodando. Olhando para Su, afirmou que não era só pela sobrinha que se preocupava, mas também com Kemal, questionando se ele queria mesmo formar uma família ao lado de alguém estável como Nihan. Kemal, evasivo, limitou-se a dizer que precisava sair. Su tentou aliviar o desconforto, pedindo desculpas pelo tio e explicando que ele sempre repetia as mesmas coisas por preocupação. Curiosa, quis saber como ele estava, e Kemal respondeu que estava tentando seguir em frente. Perguntou se havia novidades sobre Tariq, e ele contou que o relatório sairia no dia seguinte. Ela expressou preocupação com a forma como Emir o prejudicava, achando desnecessária tanta hostilidade. Kemal quis saber se ela sabia de algo, e Su revelou que Nihan havia dito que se afastaria para que ele e Su ficassem juntos e fossem felizes. Mais tarde, Kemal esperava Nihan sair de casa. Quando viu o carro dela, acelerou e ultrapassou-o, estacionando à frente. Ambos desceram, e diante da tensão, Kemal a confrontou, dizendo que ela havia brincado com os sentimentos dos outros ao alimentar falsas esperanças em Su. Nihan tentou minimizar a situação, dizendo que era bom vê-los conversando, mas Kemal não aceitou e pediu que ela parasse de fingir. Ela pediu que ele não brigasse com ela por causa de Su, mas Kemal insistiu que sentimentos não deveriam ser manipulados. Nihan respondeu como se tudo já estivesse fora do seu controle, dizendo que sua família era daquele jeito e que apenas cumpria a última vontade de Hassim. Kemal disse que não se importava com a vontade de ninguém. Mas Nihan confessou que ela sim se importava e que só queria que ele fosse feliz. Disse que jamais conseguiria se livrar do anel que usava, e que eles jamais ficariam juntos, algo que ela já aceitara e esperava que ele também aceitasse. Kemal lembrou-a de que ela era livre, mas pediu que não interferisse na vida dele. Nihan, rindo, disse que fazia tempo que ele não se irritava com ela e que estava feliz por vê-lo sendo ele mesmo novamente. Kemal, surpreso, disse que não era nada e quando ela insistiu, ele respondeu que deixaria para ela imaginar, como se fosse uma punição. Depois disso, voltaram aos seus carros. Nihan partiu, e Kemal ficou ali, recordando o momento em que haviam acampado juntos. Na lembrança, Nihan demonstrava desconforto e medo de lobos e insetos, sentindo-se sufocada dentro da barraca. Reclamava de fome, mas Kemal, já prevendo aquilo, lhe oferecerá um sanduíche, dizendo que ela era o sonho dele. Os olhos dela brilharam enquanto comia, sentindo-se feliz. No presente, Kemal deixou o local. Em outro ponto, Zeynep se preparava para sair quando foi chamada por Vildan. Ao dizer que visitaria o irmão, Vildan a confrontou, acusando-a de não durar muito naquela casa, de enganar Ozan e ter planos ocultos com o casamento. Zeynep ironizou, sugerindo que Vildan andava ouvindo semante demais e criando teorias fantasiosas. Vildan foi além, insinuando que o casamento era falso. Zeynep, mantendo o tom firme, disse que ela podia acreditar no que quisesse, mas que deveria esperar os netos chegarem para entender a verdade. Vildan a chamou de ridícula, e Zeynep respondeu que o casamento dela era o único verdadeiro naquela casa, e que Vildan deveria se preocupar mais com o próprio casamento. Diante do impacto de suas palavras, ainda fingiu arrependimento, dizendo que não sabia que aquilo era novidade e sugerindo que Zeynep se afastasse antes de causar uma cena. Vildan, curiosa e perturbada, foi atrás de Zeynep para saber mais. Diante da insistência, Zeynep revelou que Onder havia dito que Laida era o grande amor da vida dele e que não conseguia viver sem ela. Afirmou ainda que Vildan deveria se importar mais com o próprio casamento, pois estava perdendo o marido sem perceber. Desestabilizada, Vildan declarou que resolveria aquilo mais tarde, justamente quando Ozan apareceu e quis saber o que acontecia. Zeynep, tentando disfarçar, disse que achava ter ofendido sua mãe ao mencionar Laida. Ozan quis saber o motivo daquilo, e ela respondeu que não foi nada demais. Ele comentou que Laida e sua mãe sempre se desentenderam por serem irmãs.
Surpresa, Zeynep percebeu que o pai de Ozan se apaixonara pela cunhada. Quando questionada, Ozan tentou minimizar, sugerindo que ela ficasse com sua família para evitar conflitos. Ao sair, Zeynep viu Emir e aproveitou para provocar. Pedindo um beijo de Ozan, ele retribuiu com um selinho, sob o olhar crítico de Emir, que achou tudo estranho. Emir perguntou se ela iria à delegacia, e ao ouvir que sim, propôs ironicamente que fossem juntos. Ela aceitou, mas ele retrucou, dizendo que não suportava nem respirar o mesmo ar que ela. Dentro de casa, Vildan estava em surto, batendo em Onder e cobrando se era verdade o que Zeynep dissera. Onder tentou negar, dizendo que Zeynep não falava a verdade, mas Ozan defendeu-a, afirmando que ela não mentiria para ele. Vildan, aos prantos, acusava Onder de ter amado Laida por toda a vida, mesmo depois de terem 2 filhos juntos. Onder pediu calma e sugeriu conversar mais tarde. Mas Vildan explodiu, mandando-o embora de casa. Ozan tentou interferir, mas ela foi enfática, dizendo que se separaria dele e que Laida jamais o aceitaria. Onder disse que ela estava perdendo o juízo, e Vildan retrucou que nunca havia perdido para Laida e que não seria agora. Afirmou que aquele seria o último comentário sobre o assunto antes de se recolher, transtornada. Kemal, dirigindo, recebeu uma ligação de Zerri, que informava ter encontrado o endereço da mulher procurada. Prometeu confirmar tudo e retornar. Kemal seguiu para a delegacia, onde Tariq, desesperado, chorava ao lembrar do irmão, dizendo que a camisa que ele usava havia sido dada por Banu. Em pânico, jogou o edredom no chão e gritou. A família toda estava presente, e Zeynep questionava Kemal sobre quando teriam respostas. Kemal respondeu que ainda não sabiam. O advogado chegou com boas notícias: o sangue da camisa não era da vítima. A família de Tariq celebrou aliviada. Tufan, ao telefone com Emir, confirmou que tudo saíra como planejado. Emir, satisfeito, pediu que levassem Tariq assim que ele fosse liberado. Kemal comunicou à família o resultado. A mãe de Tariq tentou confortá-lo, dizendo que ele havia cometido apenas um erro. Kemal disse que partiria, mas o pai o chamou e sugeriu que conversasse com Tariq. Kemal recusou, dizendo que não conseguia agir como se não o tivesse acusado injustamente. E então perguntou ao pai por que havia feito aquilo.